TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV, edição de sábado aí, edição da semana, né? O nosso resumo. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de pauta, sua reclamação para o nosso e-mail, vai aparecer aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com. Isso aí. Ou o nosso WhatsApp também, vai aparecer na sua tela aí, 993234567. Facinho como a gente fala. Exatamente. Então vamos às notícias desta edição especial de sábado, com um resumo da semana. Uma semana marcada por homenagens às vítimas da tragédia. Dados da Firjan mostram que o Rio de Janeiro registra mais de 4.000 roubos de carro. Prefeitura de Petrópolis flexibiliza o uso de máscaras em ambientes externos. Eleitores devem ficar atentos às datas do período eleitoral. Pontos turísticos de Petrópolis reabrem ao público depois de ficarem quase um mês fechados. Valor da cesta básica aumenta em 17 capitais. Senadores sobrevoam Petrópolis para avaliar os pontos mais críticos do município. Agora no Correio da Manhã na TV. Começamos essa edição, como sempre, com os destaques da semana do nosso jornal O Correio da Manhã. Lembrando que você pode receber a versão digital do Correio da Manhã se cadastrando no nosso site, está aí na sua tela, jornalcorreiodamanhã.com.br. Lá você pode se cadastrar, ver todas as notícias do final de semana e todas as outras que vão vir aí para a semana. Vamos começar com os destaques da coluna do Magna Vita. Uma rara demonstração de força e pluralidade política. Que outra estrela do PT consegue realizar uma demonstração de força igual? O aniversário do deputado André Siciliano, presidente da Alerj, realizado no dia 12, foi uma das maiores amostras de força política já vistas no Rio, nos últimos 10 anos. Estavam presentes todas as correntes políticas do Estado. A sua liderança ultrapassou as siglas partidárias. É o resultado de uma política de olho no olho e respeito. A sensação na festa foi de que Siciliano será candidato único ao Senado, com apoio multipartidário. Um exemplo ao PT nacional no quesito diálogo. Ecos da festa. Alessandro Molon foi aconselhado a cada abraço que recebia a disputar o mandato de federal. O futuro vice-governador estava no evento de Seropédica. Todo mundo percebeu a cara murcha de Rodrigo Neves. O clima de união da festa serviu para resolver uma DR de 2 deputados federais. Lula e outros dirigentes do PT receberam as fotos e relatos sobre o aniversário de Siciliano no próprio sábado. O governador Cláudio Castro foi muito discreto e deixou todo o holofote para o aniversariante. A sensação de todos é que o Estado caminha para a união. E continua, Super Rio Expo Food será realizado no dia 21. O Super Rio Expo Food, um mega evento do setor de varejo da alimentação, assinado pela Associação de Supermercados do Rio e Base Promoções. É o Rio voltando ao protagonismo nacional de um setor que foi vital durante a pandemia. O presidente da Acerj foi o único líder nacional que foi para a mídia garantir o abastecimento e o setor de supermercados fluminense deu um exemplo ao país. A abertura da SRE será no próximo dia 20, no Copacabana Palace, um evento com autoridades e políticos, entre eles o senador Flávio Bolsonaro, que possui um grande relacionamento no setor. É a retomada do setor de eventos, com uma feira nacional que vai lotar a hotelaria do Rio. E ainda, exemplo nacional, agora falando do jantar que foi oferecido no Laranjeiras aos comandantes das corporações do Corpo de Bombeiros de outros estados, que socorreram o Rio na tragédia de Petrópolis. O governador Cláudio Castro ouviu de um oficial
Abre aspas. Pena que o senhor não é candidato no meu estado. Nunca vimos um governador valorizar tantos bombeiros. Fecha aspas. O comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, Coronel Leandro Monteiro, saiu um gigante da cerimônia religiosa realizada no Guanabara, horas antes. A lucidez de Dom Gregório. A homília de Dom Gregório Paixão, bispo diocesano de Petrópolis, na missa de 30 dias da tragédia, tocou profundamente as pessoas que participaram da cerimônia religiosa. Ele traduziu o sentimento de solidariedade que abraçou a cidade. Carismático e com uma eloquência ímpar, Dom Gregório encantou as autoridades pela sua simplicidade. Após se despedir do governador, embarcou em seu carro e voltou dirigindo para Petrópolis, bem ao estilo do Papa Francisco. Ele realmente é uma pessoa fantástica, Dom Gregório. Vamos rasgar elogios que ele merece. É verdade. Vamos ao Pinga Fogo, destaque dessa semana no Pinga Fogo. Se o deputado Max Lemos virar o candidato a vice da reeleição de Cláudio Castro, ele pretende colocar a sua máquina eleitoral a serviço da candidatura de Vinícius Sárcia. O rapaz havia desistido de concorrer em 2022, mas volta turbinado com o apoio de Max. Está sendo ungido exemplo de São Paulo a criação do Tribunal Militar Estadual do Rio. São Paulo, na verdade, são três os estados com corte militar: São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. A criação do tribunal especializado nos estados brasileiros depende de proposição do Tribunal de Justiça da Unidade Federativa que houver atendido essa exigência constitucional, a qual caberá as funções de segunda instância da Justiça Militar quando da inexistência do TJM. A composição do colegiado do TJM estadual geralmente segue o padrão estabelecido para o Superior Tribunal Militar, com um número menor ou igual de membros. Ou seja, no caso dos TJMs, uma parte dos oficiais do último posto das corporações militares, coronéis, outra parte são de civis, advogados, membros do Ministério Público Estadual e juízes auditores, conforme legislação pertinente do Estado. Foi destaque na coluna do Magna Vita, isso essa semana. Vamos agora aos destaques de política da semana. Modernizando a lei do impeachment. Senado instala comissão que terá 180 dias para apresentar um parecer. O Senado instalou comissão de juristas para atualizar e modernizar a lei do impeachment de 1950. A norma define os crimes de responsabilidade e regula o processo de julgamento de autoridades que incorrerem nessas práticas. A comissão terá 180 dias para apresentar um estudo e um anteprojeto sobre o tema. Geraldo Alckmin recebeu 3 milhões de reais em Caixa 2, diz executivo. A Polícia Federal investiga um suposto pagamento de 3 milhões de reais em Caixa 2 ao ex-governador Geraldo Alckmin, ex-PSDB, hoje sem partido. Provável vice na chapa presidencial de Lula. A Ecovias é a concessionária responsável pelo sistema Anchieta Imigrantes, principal ligação da cidade de São Paulo com o litoral sul do estado. A afirmação sobre o Caixa 2 foi feita em delação pelo ex-presidente da Ecovias. E olha, nessa edição de final de semana, Roberta, que nós temos do jornal Em Política, também tem mais desdobramentos sobre isso lá no Correio Político. Tem outros desdobramentos sobre o assunto. Vamos agora ao nacional, o que permeou as páginas nessa semana. Imunização em 2 etapas. Campanha nacional de vacinação contra a gripe começa em 4 de abril. O Ministério da Saúde inicia no dia 4 de abril a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A meta é imunizar cerca de 76,5 milhões de pessoas até o dia 3 de julho, data prevista para encerramento da campanha. Em nota, o Ministério alerta para a importância da vacinação dos grupos prioritários para evitar surtos da doença, que podem sobrecarregar os serviços de saúde e até levar à morte.
Crianças é o principal desafio. No grupo de 5 a 11 anos, 60,7% ainda não tomaram a primeira dose, diz a Fiocruz. A vacinação infantil dos 5 aos 11 anos de idade contra a Covid-19 é o principal desafio do Brasil, segundo a nota técnica Diferenciais de Cobertura Vacinal, segundo grupos etários do Brasil, divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. A nota aponta ainda que, além de crianças, os grupos etários de pessoas com idades entre 12 e 49 anos são os únicos que não têm cobertura de primeira dose da vacina acima de 90%. É isso, os destaques agora da editoria de economia dessa semana. Drible na alta dos combustíveis. Especialista, forma de dirigir pode amenizar um mega aumento dos preços. Nem a pé dá para escapar do mega aumento dos combustíveis anunciado pela Petrobras nessa semana. A alta da inflação atingirá a todos, mas quem depende do uso constante do carro terá um desafio maior para não ter suas atividades inviabilizadas pela bomba do posto. Especialistas afirmam, porém, que alguns cuidados com a condução do veículo, a utilização correta de equipamentos do carro e manutenção periódica podem diminuir consideravelmente o desperdício. Um exemplo, desligar o ar-condicionado, que é a mais óbvia e também a mensurável das orientações, pode reduzir o consumo mensal em 10%, considerando o exemplo de um motorista que faz o uso contínuo do equipamento. Então, a matéria traz vários destaques aí sobre como economizar o combustível ao dirigir o seu veículo. Alta no preço dos alimentos. Inflação é mundial devido à corrida internacional por estoques de comida. Após bater recorde histórico em fevereiro, antes da guerra na Ucrânia, e ter previsão de alta de mais de 20% em razão do conflito, os preços dos alimentos ganharam nova pressão nesta semana, com grandes países consumidores e produtores de grãos, passando a restringir exportações para elevar estoques. Segundo a Organização da ONU para Alimentação e Agricultura, os estoques reguladores de grãos no mundo estão no menor nível em 8 anos, ou seja, equivalem a 29% da demanda global anual de grãos. E os destaques agora do Rio de Janeiro. Caso Marielle vai a júri popular. STJ nega recurso da defesa de Rony Lessa, principal acusado do crime. No mesmo dia que o assassinato da vereadora Marielle Gomes e do motorista Anderson Gomes completou 4 anos sem um desfecho final sobre o crime, o STJ fez o seu papel de justiça. O ministro Rogério Schient, se eu não me engano, acho que é essa a pronúncia, negou um recurso da defesa do policial militar reformado Rony Lessa, principal acusado dos assassinatos, e manteve a ida do caso a júri popular. Então vai ter aquele tribunal formado por um júri popular para o julgamento aí do assassinato do caso Marielle. Continuamos ainda na página de Rio de Janeiro, passagem de trem a R$ 7,00. Governo negocia com a Supervia que reajuste não impacte o bolso da população. O governo está negociando com a concessionária Supervia para que o reajuste da tarifa de trem fique abaixo dos R$ 7,00, valor referente ao reajuste anual com base no IGPM, como previsto no contrato de concessão, que teve sua prorrogação antecipada até 2048. A informação foi dada pela representante da Secretaria Estadual de Transporte, Raquel de Souza Lima, na primeira oitiva da CPI da Alerj, que investiga as interrupções e atrasos nos serviços de trens. Um absurdo uma passagem a R$ 7,00 na Supervia, né? Porque trem não funciona o ar-condicionado em muitas das vezes. Roubo de cabos, claro, não é culpa da Supervia, a gente sabe, mas tá lá, prejudica o cidadão também. Então, assim, R$ 7,00 vai pesar bastante e é caro para o serviço oferecido. E olha só, vou dar um destaque da página de esporte desse final de semana, que tá aí, ó, estrelas do tênis na guerra. Uma delas é o Medvedev, que vai participar aí do exército ucraniano, da força, né, militar ucraniana. Ele se alistou e está indo para a Ucrânia, para as fileiras, para defender Kiev. Então é isso. Se você quiser receber a versão digital do nosso jornal, entra lá no nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br.
Lá você vai poder ver todos os destaques desse final de semana, incluindo essa matéria do esporte, em especial. Fala um pouco sobre o caso do Medvedev e outro tenista ucraniano também, que já está incorporado às fileiras do Exército. Esses foram os destaques de hoje do jornal Correio da Manhã na TV. E você vai ver ainda no jornal de hoje, valor da cesta básica aumenta em 17 capitais. Dados da Firjan mostram que Rio de Janeiro registra mais de 4.000 roubos de carga. E depois do intervalo, Operação Lei Seca completa 13 anos e ganha expansão do programa. O Correio da Manhã volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira! Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. A Operação Lei Seca completou 13 anos. O governo do estado realizou um evento para comemorar o sucesso da operação e anunciar a expansão do programa. O governador Cláudio Castro participou nesta quinta-feira da cerimônia de comemoração ao 13º aniversário da Operação Lei Seca na Praça da Cinelândia, no centro do Rio. Durante o evento, o governador anunciou a expansão do programa, ampliando o número de equipes de 15 para 30 e de agentes de 261 para 347, incluindo policiais militares e agentes civis. Além disso, a operação terá mais 6 vans e 8 motocicletas novas em sua frota. Nós temos que saber diferenciar o que é de governo e o que é de Estado. O segurança presente não é de governador algum, é do povo. A Lei Seca, a Operação Lei Seca, também não é de governador nenhum, é do povo desse Estado. O segundo ponto é a alegria de poder estar expandindo esse programa. O grande intuito dele é deixar o Estado presente nas ruas, sim. E por isso, a presença da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro nesse programa, ela é tão importante. Outra novidade que tem reforçado a atuação da Operação Lei Seca nos últimos meses é o uso das câmeras portáteis adquiridas recentemente pelo governo do estado. As bodycams são câmeras acopladas ao uniforme dos policiais. Atualmente, 96 equipamentos são utilizados nas blitzes para dar mais transparência e credibilidade às ações. Ao longo dos 13 anos de Operação Lei Seca, cerca de 3 milhões de motoristas foram abordados em 28 mil blitzes realizadas em todo o estado do Rio de Janeiro. Foram retirados das ruas 200 mil motoristas embriagados. E o motorista petropolitano entende a importância da operação. Hoje em dia, né, o pessoal bebe muito assim na madrugada e é bom ter essa lei mesmo. Você vê aí, a maioria dos acidentes que tem por aí é de madrugada. E é gente que bebeu. Quando não bate num poste ou cai dentro do rio, atropela pessoas e mata. É muito acidente quando as pessoas bebem, né? É horrível. Causa acidente, né? E não é legal, né? Não é certo. Não pode andar embriagado. Está colocando a sua vida e a vida dos demais em risco. Segundo o levantamento do dossiê de trânsito feito pelo Instituto de Segurança Pública, comparando os mesmos períodos dos anos de 2019 e 2021, houve redução de 40% no número de vítimas fatais e não fatais em acidentes de trânsito no estado do Rio de Janeiro. Os números são positivos, mas ainda precisam melhorar. Segundo o governador Cláudio Castro, a intenção é que um dia o programa não precise mais existir. Pode parecer antagônico ou uma antítese, mas não é. É o sonho que um dia não precisemos mais desse programa. E esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho é que acima de gerar multas, de gerar divisas,
é gerar educação. Esse é um pensamento que a gente tem que ter. Enquanto uma pessoa ainda estiver sendo vitimada por causa disso, a nossa missão não acabará. O primeiro turno das eleições de 2022 está marcado para o dia 2 de outubro. Porém, o calendário eleitoral já se iniciou e o eleitor deve ficar atento aos prazos, como o da regularização para o título de eleitor. Quem estiver com algum problema na Justiça Eleitoral tem até o dia 4 de maio para sanar as pendências ou não vai poder participar dos pleitos em outubro. Aquele eleitor que se ausenta fica impedido de se inscrever em concurso público e de tomar posse no cargo. Além disso, os eleitores que porventura recebam remuneração decorrentes de serviços públicos ficam impedidos de receber esses vencimentos. Também ficam impedidos de participar de licitações da União, dos estados e receber empréstimos da Caixa Econômica Federal. Além disso, não podem tirar passaporte ou carteira de identidade. Dados da Firjan mostram que o Rio de Janeiro registrou mais de 4 mil roubos de carga em 2021, uma média de 389 milhões de reais perdidos das mercadorias roubadas. De acordo com dados da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Firjan, em 2021 foram registradas 4.521 ocorrências de roubo de carga no estado do Rio de Janeiro, uma média de 12 por dia. O valor médio das mercadorias roubadas é de 389 milhões de reais. No ano passado, cerca de 97% dos casos registrados foram na região metropolitana do Rio de Janeiro, principalmente na BR-040, BR-116 e no Arco Metropolitano. Regiões consideradas mais violentas têm dificuldade em reter e atrair investimentos, gerar empregos e renda. O Rio sofreu uma escalada na criminalidade, principalmente entre 2013 e 2017. Nos anos seguintes, houve uma reação com a reversão dessa tendência na maior parte dos indicadores de segurança. Queremos essa redução maior ainda, principalmente em toda a região metropolitana. As regiões de Campos Elíseos e de São Gonçalo apresentam os maiores indícios. Em 11 circunscrições integradas de segurança pública, as CISPs, houve um aumento de 10% nas ocorrências. Só a CISP 60 Campos Elíseos, que fica em Duque de Caxias, apresentou um aumento de 26%, com cerca de 5 ocorrências por semana em 2021. Já o município de São Gonçalo teve um aumento de 18% no número de ocorrências em relação a 2020. Por outro lado, houve redução de casos em Duque de Caxias, com 38,4%, São João de Meriti, 29,1% e Bangu, 17,8%. 2021 foi o quarto ano consecutivo de queda no número de roubos de carga, uma redução de 9% se comparado a 2020, que registrou 4.900 ocorrências. Este foi o resultado menor nos últimos 8 anos. De acordo com o presidente da Firjan, a segurança pública tem um papel fundamental para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. É importante haver uma atuação integrada das forças de segurança, incluindo ações de combate aos outros elos da cadeia de roubo de carga, com a receptação de mercados roubados e o comércio ilegal. Chama atenção também para a necessidade da concessão da rodovia e a conclusão do posto da Polícia Rodoviária Federal no local. De acordo com o Diese, o valor da cesta básica aumentou em 17 capitais. Além dos produtos vendidos nos supermercados, o preço da gasolina e diesel também sofreu reajuste. O reajuste chegou e já tem impactado no bolso do consumidor. Tudo caro, muito caro. Assustador. Total, muito grande, nem pouca, muito grande. Os preços, tudo caríssimo. Muito. Na última terça-feira, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o Diese, apontou que o custo da cesta básica sofreu elevação. No Rio de Janeiro, o reajuste foi de 0,66%. No entanto, não foi só o valor da cesta básica que subiu. Alta nos preços, gasolina, diesel e petróleo recebem alta, assim como a cesta básica, que sofreu elevação em pelo menos 17 capitais do Brasil.
Nos últimos 12 meses, as maiores elevações no valor da cesta básica foram Campo Grande, com 23%, Natal, com 19,9% e Recife, com 16,9%. Apesar disso, o estado com a cesta básica mais cara é São Paulo, com um custo de R$ 715. Subiu muito, mas muita mesmo. O que a senhora mais viu que subiu aí de produto? De produto? A carne subiu muito, óleo subiu muito, o alho. Já a gasolina e o diesel também receberam reajuste. A Petrobras informou que o aumento dos combustíveis chegou a 18%. A gasolina passa a partir desta sexta-feira a custar R$ 3,86 para as distribuidoras. Em Petrópolis, caso a porcentagem seja repassada ao consumidor final, a gasolina pode chegar a um custo de R$ 9,00 o litro. Já o diesel pode chegar a R$ 6,50. Uma comissão do Senado criada para tratar questões da tragédia esteve em Petrópolis e sobrevoou a cidade para dar início ao plano de trabalho e avaliar os pontos mais críticos do município. Na tarde desta quinta-feira, a Comissão Temporária do Senado, criada para tratar das ações de reconstrução de Petrópolis, esteve presente na Câmara Municipal para propor políticas públicas para evitar novos desastres. Os senadores Romário, Carlos Portinho, Flávio Bolsonaro e Eduardo Girão estiveram presentes. Pela manhã, eles sobrevoaram as áreas mais atingidas pelas chuvas em fevereiro. Essa comissão ela vai se dedicar a 4 temas que nós, aqui no Plano de Trabalho, já aprovado, elegemos. O primeiro deles é a prevenção e a contenção. O segundo tema é a habitação. E eu fui secretário de habitação do município do Rio por 2 vezes. Conheço um pouco, posso prestar uma minha contribuição também. E certamente não será a cidade de Petrópolis que vai sozinha fazer frente a 3.500 unidades habitacionais. Ainda de acordo com o senador Carlos Portinho, outros temas importantes são a preservação da saúde mental da população petropolitana e a reconstrução das áreas atingidas do município. Entre as pautas discutidas estão as obras emergenciais nas encostas da cidade para garantir uma construção segura à população e evitar que outra tragédia aconteça. Além disso, foi anunciado o projeto tecnológico que permite um funcionamento mais preciso das sirenes e sistema de alerta em situação de risco. O senador Flávio Bolsonaro criticou ainda a falta de utilização dos recursos federais para a prevenção de tragédias. Os recursos federais podem ser usados para reconstruir aqui uma encosta, para fazer uma encosta, para refazer alguma rodovia, alguma ponte que caiu, e não podem ser usados na prevenção. Então, uma mudança que nós vamos propor na legislação, com a máxima urgência que passe pelo Congresso, é que esses recursos federais possam ser usados também na prevenção, para que se façam essas encostas, onde a parte técnica de defesa civil já avisou que tem problema, que a população que mora naquela região sofre algum risco. Então, em fazendo uma encosta antes que ela desabe, sem dúvida alguma a gente previne que mais mortes aconteçam. Então, é um trabalho que tem que ser diário, um aprendizado diário. A geografia de Petrópolis é complicada, é propícia para esse tipo de evento de tragédia climática, mas a gente pode aqui, com a tecnologia, e a parceria, a união, amenizar os impactos disso. O senador Romário, presidente da Comissão Externa Temporária, destacou que após sobrevoar Petrópolis, percebeu ainda mais a necessidade do município e lamentou o ocorrido. O Senado tem por obrigação e vai fazer que ajudar Petrópolis. Essa comissão foi feita com esse objetivo. Tudo que a gente ouviu aqui, tudo que a gente vai ouvir, que a gente vai entender e vai aprender ao longo desse mês, a gente vai dar soluções importantes para a cidade de Petrópolis e para os petropolitanos. O presidente da Câmara Municipal, Ingo Rames, destacou que a proposta é o trabalho em conjunto entre a Prefeitura e o Senado e que essa ajuda é importante, pois é o momento de todos se unirem em favor da causa. O senador Portinho já trouxe essa demanda para a gente, tem nos atualizado todas as ações. Essa reunião de hoje já fez parte do início das comissões, para que a gente possa estar integrado com eles, ajudando com informações, ajudando no dia a dia da comissão. E o que eu estou ressaltando sempre é o prazo que eles criaram um prazo de apenas 30 dias. Isso mostra realmente o empenho deles de dar um resultado rápido com o relatório final, para que a gente possa tornar as ações realidade. E você vai ver depois do intervalo, marcas da maior tragédia que atingiu Petrópolis vão permanecer na maioria dos moradores. Apesar do feriado, parte do comércio reabriu as portas em Petrópolis. Grupo
Dó-Ré-Mi reabre seleção para novos talentos em Petrópolis. A gente volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. Essa semana, a nossa cidade completou um mês da tragédia. Apesar do tempo, as marcas da maior tragédia que atingiu a cidade vão permanecer na memória dos moradores. 15 de fevereiro, uma data que hoje representa perdas e dor e que vai marcar para sempre a história da cidade de Petrópolis. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, gente! Meu Deus do céu, gente! Vamos embora, gente! Vamos sair daqui! O que parecia mais uma chuva comum de verão se tornou uma das maiores tragédias da cidade. Regiões devastadas pelos deslizamentos, a dor de quem perdeu familiares, o descaso com a população, incertezas para o futuro. A tragédia do dia 15 de fevereiro completa um mês nesta terça-feira e as marcas continuam visíveis. 30 dias se passaram e a dor da tragédia ainda está presente por toda a cidade. O mau cheiro da lama, que ainda está espalhada por diferentes pontos de Petrópolis, as pontes quebradas e as localidades interditadas, relembram um cenário quase que de guerra, que deixou 233 mortos e quase 700 pessoas que ainda estão desabrigadas ou desalojadas, aguardando por uma solução nos 20 abrigos temporários. Ainda existem 4 pessoas desaparecidas, entre elas o Pedro Henrique, de apenas 8 anos. Foram mais de 250 milímetros de chuva em menos de 2 horas, um fenômeno descrito até por especialistas como incomum. Choveu 259,8 em 3 horas, foi o que a gente contabilizou nesse período da chuva, né? Sendo que 256 milímetros ocorreram em 3 horas, entre 15h50 e até 18h50. Esse acumulado de 256 milímetros. Essa chuva não é comum. Nós tivemos eventos em fevereiro, né, com valores de quase 400 milímetros, em 1948, 396,8, em 1988, 431,4 milímetros e em 1952, 451 milímetros. E no ano de 2020, tivemos 330 milímetros. Esses acumulados que eu estou citando ocorreram no mês de fevereiro, não num dia como ocorreu no dia 15, né, deste ano. O relevo da cidade também contribuiu para esse tipo de fenômeno. Nós temos a parte litorânea, né, bem próximo temos as serras, haja vista que Petrópolis é considerado ainda já é considerada região metropolitana, né, ultimamente. Então, bem próximo do litoral, a gente tem a região montanhosa. Tivemos na base da serra um acumulado grande no início da tarde. E isso favoreceu com que toda essa umidade, né, subisse a montanha e provocasse esse acúmulo tão grande, essa nuvem tão desenvolvida nesse dia sobre Petrópolis. Então, com certeza, a
a situação montanhosa, né, o relevo, contribui para que essas chuvas sejam bastante irregulares. Foram repassados mais de 36 milhões de reais à cidade de Petrópolis, tanto pelo governo do estado quanto pelo governo federal. Além disso, foi publicada uma portaria no Diário Oficial da União que estipula uma verba de 478 milhões de reais para as cidades atingidas por desastres naturais. A publicação foi feita no dia 24 de fevereiro. Para receber o crédito, o município deve encaminhar os planos de trabalhos que serão feitos. Em Petrópolis, foram mais de 4.800 deslizamentos. 6 ruas permanecem interditadas, entre elas as ruas do Túnel e da Barão de Águas Claras, no centro da cidade, e as estradas do Paraíso e Carmem Ponte Marculino, na região do Alto da Serra, assim como a Rua Gregório Cruzic, no Itamaraty, e a Avenida Portugal, no Valparaíso. As buscas por desaparecidos permanecem no Morro da Oficina e às margens do rio Quitandinha. De acordo com o relato dos moradores, até o momento em que a água continuava descendo clara, não havia preocupação. No entanto, foi a partir desse horário que tudo começou a ficar pior. A lama começou a escorrer e o cenário foi esse. E 30 dias depois permanece o mesmo, de incerteza e de muitos destroços. Benites tem 68 anos, cresceu no Morro da Oficina e criou toda a família por lá. Ver diariamente tanta destruição não tem sido fácil. Fica difícil, né? Primeiro, mas agora, hoje em dia, pelas pessoas que se foram, né? Que eram várias pessoas, era tudo amigo, tudo considerado família, tudo família, né? E hoje a tristeza é grande por isso, pela perca deles, né? Porque eles não voltam mais, os bens material se constrói, mas as vidas não voltam. Eu prefiro sair para ir para outro lugar onde tenha mais pessoas, para você formar novas amizades, fazer, entendeu? Porque aqui não tem mais como, né? Só sobrou a minha casa em pé e a do vizinho do lado. Então, eu, como tenho muita dificuldade para andar, a minha vida era aqui. Tinha um banco ali, eu sentava ali, as pessoas passavam ali para o trabalho, vinha do trabalho, a gente sentava de domingo, se conversava de futebol, brincava, se falava, né, às vezes da vida um do outro, dos problemas pessoais, uma doença, esse dia a dia da igreja, né? Então fica muito difícil para você viver aqui, porque praticamente meu irmão vai embora, minha sobrinha também está indo, o meu vizinho do lado, eles trabalham, quer dizer, para mim ficar aqui, praticamente você está num deserto sozinho, né? Andar pelo local dia após dia e sentir medo devido à possibilidade de novos deslizamentos fizeram com que Benites e a família tomassem uma decisão. Ficar no Morro da Oficina hoje já não é uma opção. Provavelmente eu devo também ir embora, que meu irmão está indo para Rio das Ostras, minha sobrinha também, provavelmente também é capaz de bem certo de eu ir também para lá. No aniversário de Petrópolis, parte do comércio abriu suas portas. Afinal, por conta da tragédia, foram muitos dias de lojas fechadas. A cidade ainda está de luto e por isso não houve as tradicionais comemorações ao idealizador da cidade, o Major Júlio Frederico Keller, e também aos colonizadores alemães. Petrópolis completa 179 anos nesta quarta-feira, a cidade da história do Brasil. A fundação está diretamente ligada ao imperador Dom Pedro I e ao Padre Correia. Desde que o imperador visitou a fazenda do padre, de passagem pelo Caminho do Ouro, que o levaria às Minas Gerais, ficou encantado com as terras e com o clima da serra. Então, se tornou seu desejo adquirir a propriedade para uso próprio. Pelo seu nome, a cidade de Pedro se tornou a cidade imperial. Com a morte de Dom Pedro I, seu filho, Dom Pedro II, herdou essas terras. E foi exatamente no dia 16 de março de 1843 que o imperador, na época com 18 anos, assinou o decreto que dava responsabilidade ao engenheiro Júlio Frederico Keller para a construção da cidade. Entre as exigências estava a construção do Palácio Imperial, conhecido hoje como Museu Imperial. Mas hoje a história não tem um final feliz. A cidade que traz tanta importância histórica para o Brasil está em luto há um mês. A tragédia que assolou Petrópolis no dia 15 de fevereiro levou 233 testemunhas do que construímos desde a chegada da família imperial.
todo dia 16 de março, a Prefeitura de Petrópolis depõe uma coroa de flores no monumento em homenagem a Júlio Frederico Queller, em frente à Catedral São Pedro de Alcântara. Em especial, neste ano, um mês após a tragédia que assolou a cidade, uma coroa de flores também foi exposta no monumento em homenagem a Dom Pedro II e no obelisco em respeito às vítimas das chuvas. Em razão do luto e em respeito às vítimas da tragédia do dia 15 de fevereiro, a Prefeitura não vai promover nenhuma atividade referente aos 179 anos da cidade. Passado um mês, Petrópolis não está em clima de comemoração. É um sentimento meio confuso, né, que a gente está passando aí na cidade, né? Depois dessa tragédia toda, eu acho que não tem nem muito o que comemorar, né? Eu acho que temos que se unir e se preparar para o que deve ir aí também, com muita coisa para acontecer. E vamos à frente, Petrópolis merece. Muita tristeza ainda, muita destruição, entendeu? Muitas ruas para ser limpa ainda, não dá para comemorar muito ainda não. Petrópolis tem marcas espalhadas por todo o Brasil. Uma cidade da família, com memórias construídas por pessoas que seguem escrevendo a história não só deste município, mas de todo o país. Agora o assunto é o FGTS das vítimas em Petrópolis. O vereador Yuri Moura protocolou um projeto de lei que reconhece que todo o território de Petrópolis foi afetado pela catástrofe, direta ou indiretamente. O reconhecimento tem o objetivo de garantir a liberação do saque FGTS para toda a população petropolitana. Em um momento delicado, após a maior tragédia da história de Petrópolis, muitos petropolitanos tiveram seus pedidos de saque FGTS por calamidade negados. A razão é uma lista de endereços que indica os locais afetados diretamente pelas fortes chuvas. Considerando que a tragédia impactou social e economicamente todo o município, o vereador Yuri Moura protocolou um projeto de lei que reconhece todo o território de Petrópolis como afetado pela catástrofe. Estamos fazendo a defesa do saque FGTS calamidade pública para todos os trabalhadores e trabalhadoras da cidade. Protocolei um projeto de lei reconhecendo Petrópolis como toda atingida, não apenas os bairros que foram atingidos diretamente, para dar segurança jurídica junto à Caixa Econômica Federal e à Defesa Civil e à própria Prefeitura, permitindo que esse saque seja feito por todos e todas as petropolitanas. A gente também já tinha oficiado todos esses órgãos, mas propôs o projeto de lei para poder fazer um reconhecimento oficial. O objetivo do projeto é garantir a liberação do saque do FGTS por calamidade para todos os petropolitanos sem que hajam restrições. Caso a matéria seja aprovada na Câmara, a Prefeitura, através da Defesa Civil, vai poder solicitar com mais segurança jurídica a liberação dos recursos à Caixa Econômica. Além disso, o vereador tem auxiliado a população com informações sobre o aluguel social, tirando dúvidas de quem está desalojado sobre o acesso ao benefício. Foi criada uma comissão especialmente para ajudar esses petropolitanos. Na Câmara Municipal nós temos uma comissão especial sobre assistência social e moradia, a qual eu presido. E nós temos recebido nas últimas semanas várias comissões de moradores das ruas e bairros atingidos. Hoje, por exemplo, pela manhã tivemos uma reunião com moradores da Rua Itália, na sexta-feira com moradores da Rua Tereza, da altura do 1118, ao lado do posto de gasolina, e a gente tem percebido muitos problemas sobre falta de informação quanto ao aluguel social. A gente espera que hoje consiga aí organizar o fluxo de vez com a Prefeitura para que as pessoas que estão desabrigadas ou desalojadas saibam o que fazer. Quem já conseguiu imóvel, quem não conseguiu imóvel ainda, quando tem que fazer o CAD único, quando tem que fazer o cadastro, tudo isso ainda está muito solto e a comissão tem trabalhado para ajudar a organizar e conseguir informar direto essas famílias. O vereador defende também um reforço na equipe da Defesa Civil de Petrópolis para que a população seja atendida mais rápido, principalmente durante este período pós-tragédia. Desde o dia 15 de fevereiro, a equipe do Correio da Manhã vem recebendo denúncias sobre regiões da cidade que ainda não receberam visitas do órgão e casas que se encontram em áreas de risco e ainda não foram interditadas. Apesar de nós termos uma equipe de defesa civil muito técnica, muito capacitada, ela é pequena. E fizemos, inclusive, algumas indicações na Câmara, já aprovadas, para que existisse a contratação e o convênio com universidades,
com profissionais voluntários ou até mesmo empresas para que esse contingente fosse ampliado. E isso está acontecendo. Já tivemos a informação que nessa semana, na verdade desde a semana passada, novos profissionais estão mobilizados para avançarem nesse número de vistorias, já que são mais de 5.000 ocorrências e parece que a Defesa Civil conseguiu chegar em apenas 1.600, 1.700. E essa incerteza é ruim porque quando a pessoa não tem um laudo, não tem ali a garantia de que vai ter que ficar ou sair de casa, isso prejudica inclusive a inserção dela em outras políticas públicas. Se ela vai para o aluguel social, se ela não vai. Então a gente tem feito esse trabalho. A Câmara Municipal de Petrópolis aprovou o projeto de lei que torna obrigatório planos de evacuação em casos de emergência nas lojas e empresas do município. O que era um comportamento de rotina, como a chuva de verão, agora virou sinônimo de medo. Eu fico em pânico, mas melhorei um pouco. Fiquei 7 dias sem sair de casa. Meu esposo andou sobre as lamas aqui, encontrou com 5 cadáveres e eu não acreditei. Ele, quando chegou em casa, me contou. Eu penso no pior, né? Todo mundo agora está com medo, né? Vai ficar com medo, né? É muita angústia, né? Ver essas coisas acontecer e qualquer momento pode chover de novo e aí é muito ruim, né? Ah, a gente tem medo, né? Eu padeci a Serra Velha ali um dia desse ali, semana passada, né? Pô, muita desgraça, né? As pessoas ainda não sabem o que fazer diante destas situações. Por isso, a importância de projetos que eduquem sobre as atitudes corretas que devem ser tomadas em situações de risco. É o caso do projeto de lei de autoria do vereador Eduardo do Blog, que torna obrigatório planos de evacuação em lojas e empresas de Petrópolis. Eu criei esse projeto na época por conta daquele incêndio que aconteceu no Mercado Extra aqui em Petrópolis. O projeto visa salvar vidas. Muitas vezes os profissionais que trabalham no local não têm treinamento e muitas vezes não sabem o que fazer nesse tipo de situação. Algumas pessoas acreditam que o nosso projeto foi por conta da tragédia. Não foi. Existe um prazo de tramitação dos projetos, demora meses. Então o nosso projeto passou pelas comissões, pelo jurídico, teve parecer favorável, foi a plenário, foi votado 2 vezes, né, para aí sim virar lei. Mas o foco foi preservar vidas para que as pessoas que trabalham, para as pessoas que estão no seu ambiente de trabalho, entendam que, infelizmente, esse tipo de acidente acontece. A gente tem que saber como agir. E informação é uma arma nesse momento. Vai ser feita a parceria com o PROCON para a criação do documento que vai ser enviado às lojas e empresas. Nele, deve indicar um funcionário responsável pela revisão, atualização, divulgação e treinamento das ações na situação de emergência, o papel de cada pessoa presente quando soar o alarme, a planta do local, como detalhamento de portas e janelas, localização de extintores de incêndio, rotas de fuga e saídas de emergência. Para a construção do plano de evacuação, devem ser avaliadas as características físicas. Por isso, é necessário o treinamento dos funcionários a cada início de semestre e uma simulação por ano. O plano também vai ser implantado nas escolas e os professores vão receber orientações para lidar com situações de risco. Após a análise técnica do Comitê Científico, a Prefeitura de Petrópolis flexibilizou o uso de máscaras em ambientes externos. A decisão foi tomada com base na ocupação de leitos e da taxa de transmissão. Após a avaliação do Comitê Científico de Petrópolis, o uso de máscaras não será obrigatório em espaços abertos no município. A medida foi tomada com base no número de ocupação de leitos clínicos da cidade, que atualmente está em 5%, e no panorama da vacinação, que atingiu 97% do público acima dos 12 anos. A medida divide opiniões. A gente acha que ainda é o momento de aguardar, né? O vírus não é brincadeira, então é melhor a gente se prevenir do que remediar. Eu acho que a partir de agora dá para ficar mais tranquilo. E também tem que analisar a questão fática, né? Mesmo com o uso obrigatório de máscara, as pessoas já não estavam usando a máscara, né? E uma quantidade enorme de pessoas já imunizadas. Eu acredito que essa medida veio uma boa hora. Alguns apoiam a medida, mas permanecem utilizando a máscara. Eu acho válido, né? Eu acho super válido por conta de toda a diminuição do número de casos, tanto em Petrópolis quanto no Brasil, né? Mas no momento ainda espero aguardar um pouquinho, vou ser um pouco respaldado, um pouquinho mais devagar enquanto isso. Podemos realmente flexibilizar, já que num ambiente como este, na rua,
né, você está a uma certa distância das pessoas e não tem tanta aglomeração assim. Se tiver, acho que você deve continuar usando. Em restaurantes, lugares fechados e tal, acho que você deve usar sim. Desde o dia 28 de abril de 2020, foi determinado o uso de máscaras em todo o território municipal. De lá para cá, são 681 dias com o uso obrigatório das máscaras. No entanto, com a flexibilização anunciada ontem pela Prefeitura de Petrópolis, o uso das máscaras em locais abertos não será mais obrigatório. No entanto, em locais fechados, o uso permanece necessário. Os leitos de UTI estão zerados na cidade. 3 pessoas estão internadas em leitos clínicos. Cerca de 122 mil petropolitanos tomaram a dose de reforço. O Lucas é um dos que ainda não receberam a 3ª dose do imunizante e prefere continuar usando a máscara. Eu acho um perigo danado, porque nem dá para saber se todo mundo é vacinado direito e as 3ª doses ainda estão sendo aplicadas no pessoal. Então, enquanto não está tudo regularizado, eu prefiro manter. Apesar da flexibilização, pessoas com sintomas respiratórios devem permanecer com um acessório de proteção. O uso de máscaras também permanece obrigatório no transporte público. A Prefeitura informou que vai continuar analisando o cenário epidemiológico da cidade e seguindo as orientações da Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Continua obrigatório o uso de máscara em locais fechados, transporte público, unidades de saúde e escolas. Continuaremos a revisar sempre que necessário os nossos protocolos sanitários. Os museus Casa de Santos Dumont e Casa do Colono reabriram ao público depois de ficarem quase um mês fechados em decorrência da chuva de fevereiro. Nenhum dos imóveis sofreu danos estruturais. Após a chuva que assolou Petrópolis, os museus Casa de Santos Dumont e Casa do Colono reabriram e passam a funcionar agora em novo horário. A Casa de Santos Dumont está com atendimento das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde e a Casa do Colono das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde. Para a presidente do Instituto Municipal de Cultura da cidade, Diana Iliesco, a retomada é positiva e necessária para o turismo da cidade. A gente quer voltar logo com o turismo na cidade, que é importante, é uma atividade econômica fundamental de Petrópolis. Então a gente reabriu os museus municipais, agora no último final de semana, né? E a gente está fazendo um programa de gratuidade até o domingo, dia 20 de março, para todos os moradores de Petrópolis com comprovante de residência. É só apresentar na bilheteria da Casa Santos Dumont que eles têm entrada gratuita. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, 324 pessoas visitaram os museus neste fim de semana. Desse total, 220 obtiveram a gratuidade por serem petropolitanos, benefício oferecido no mês de março em comemoração ao aniversário da cidade. Já teve os turistas também, né, frequentando a cidade. Apesar da questão da mobilidade ainda não está sendo totalmente resolvida, a gente ainda tem muitas obras a fazer nas vias públicas, né, ainda estamos terminando a limpeza da cidade, mas já temos aí turistas de volta e aí a cada vez mais, né? Agora esse número tende a crescer. Nenhum dos museus da cidade sofreu danos estruturais com as fortes chuvas do dia 15. Somente o Centro de Cultura Raul de Leone foi atingido pela água e agora passa por um processo de recuperação de parte do acervo que foi perdido. A água subiu 1,5 metro no primeiro andar, no térreo. Então a gente está realmente fazendo todo esse trabalho. Inclusive, essa água ela chegou uma parte do acervo da biblioteca. A gente calcula que em torno de 5% dos livros, né, que foram tomados pela água. A gente já fez uma triagem, né? Já separamos todos os livros que estavam somente úmidos, a gente já está recuperando, né? Com a nossa própria equipe, com voluntários. Já tivemos a visita de várias instituições parceiras que estão nos ajudando, como o Arquivo Nacional, a PERJ, que é o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, a Fiocruz, o Conselho Regional de Biblioteconomia. Eles já vieram aqui, já estão nos orientando também nas melhores formas e procedimentos de como lidar com esse acervo, e alguns livros que tiveram contato realmente com a lama e que são mais raros, esses a gente está criando um laboratório de restauração. A gente está contratando um técnico de restauração para realmente fazer todo um trabalho de cuidar desses livros, tirar não só a lama, como também a contaminação biológica, né? Porque tem bactérias e fungos, então tem um processo aí mais técnico, mais cuidadoso, que a gente está começando agora, para que esses livros voltem ao acervo original da biblioteca e possam ser consultados, né, e lidos por toda a população.
Também em comemoração ao aniversário de Petrópolis e do Museu Casa do Colono, o projeto Minha Cidade Tem História para Contar está sendo apresentado no museu. A iniciativa leva aos visitantes de forma lúcida e interativa a história de Petrópolis. Até o dia 20 de março, moradores da cidade com comprovante de residência têm entrada gratuita na Casa Santos Dumont. Além disso, outros pontos turísticos também estão oferecendo a gratuidade e descontos em comemoração aos 179 anos da cidade. A gente quer muito que volte o turismo da cidade, que a gente volte a ter visitantes, a ter uma circulação de pessoas, para a cidade voltar a ser essa cidade maravilhosa que a gente conhece tão bem, que é tão querida, né, por pessoas daqui e de fora e do mundo inteiro. Essa semana aconteceu na cidade de Blumenau a premiação do concurso brasileiro de cervejas, na qual a cerveja Bril Point Dunkel, da cervejaria Bril Point, foi consagrada como a melhor do país em seu estilo. A cervejaria, integrante da Rota Cervejeira RJ em Petrópolis, também recebeu a medalha de bronze com sua Bril Point Triple. As cervejarias de Petrópolis conseguiram 2 conquistas importantes. As cervejas foram enviadas para Santa Catarina para participar da competição cervejeira de Blumenau. A cervejaria Bril Point ganhou o prêmio de melhor do país em sua categoria. O concurso de Blumenau é um dos mais tradicionais hoje, não só no Brasil, como para o mundo. Ele já acontece há 10 anos e esse ano foi um recorde de inscrições, né? Foram mais de 500 cervejarias, foram mais de 3.000 rótulos de cerveja enviados para lá e dezenas de jurados do mundo inteiro que foram para lá para fazer essa avaliação nesse concurso. De acordo com José Renato, o local enviou 4 amostras para serem avaliadas na competição. Participamos com a Dunkel, com a Triple, com a nossa Red Ale e com a nossa German Pilsner. E das 4 receitas, 2 ganharam prêmio. A Dunkel foi medalha de ouro, eleita a melhor Dunkel do Brasil. E a Triple, uma cerveja que a gente lançou no ano passado, foi eleita a 3ª melhor Triple do Brasil também. E eles registraram mais uma medalha para sua cerveja Bril Point Dunkel, que agora soma um total de 7 prêmios e o título de melhor dentro de seu estilo no Brasil. O grande diferencial é que o processo respeita o período mínimo de 1 mês entre a fermentação e a maturação. Outra característica inusitada é que ela não utiliza caramelo na receita, o que é comum entre as cervejas escuras. O local sempre envia suas cervejas e novidades para os concursos, para garantir que o trabalho que está em desenvolvimento tenha um retorno positivo. Então a gente está avaliando a agenda dos próximos para a gente poder estar encaminhando os outros estilos também para avaliação. Provavelmente seja o Copa de Cervejas, que é normalmente realizado no Chile. Tem algumas novidades vindo, a gente está reeditando aí uma receita para Páscoa, para harmonização com chocolate. A gente tem uma cerveja que está maturando, mas que ela leva algumas frutas, então tem algumas novidades vindo aí. Hoje é o Dia do Artesão e em Petrópolis o Museu do Artesanato vai realizar diversas atividades. A categoria rende anualmente 50 bilhões de reais na economia do país. Por aqui, tudo é arte e elas vêm de diversas regiões do estado do Rio de Janeiro. Não há um que não volte a ser criança em uma exposição de brinquedos. Neste sábado é comemorado o Dia do Artesão e no Museu do Artesanato em Petrópolis, o que não falta são exposições, sejam elas de tecido, papelão, latas ou tecnológicas. Atuando com economia criativa e solidária, o Museu do Artesanato conta com mais de 300 obras de diversos artesãos do estado do Rio de Janeiro. Inclusive, algumas obras já foram apresentadas em exposições fora do país. Os painéis do projeto Sentimentos do Rio, né? Nós já tivemos a oportunidade de estar apresentando em exposições em Paris, em Madrid, né? Em outras cidades do Brasil também, São Paulo, e na capital, né? Algumas exposições no Centro Cultural dos Correios, sempre com o objetivo de valorizar e divulgar o artesanato, as ações de economia solidária no estado do Rio de Janeiro. O museu foi criado em 2013 e é considerado como um espaço de museologia social, que tem o objetivo de valorizar a arte e a cultura da região.
E para comemorar o dia, haverá uma programação especial. Tinta, arte e brincadeiras vão marcar o dia 19 de março. É um momento especial, né? Eu vou estar aqui recebendo, né, os visitantes, os artesãos. Vou estar aqui com o espaço do ateliê para a gente fazer oficinas de pintura, né? Então é só chegar e pegar as tintas e a gente vai fazer uma brincadeira artística. Vou estar com a exposição dos painéis, né, de mais outros painéis também, em homenagem às bordadeiras. Esse Dia do Artesão Museu vai homenagear as bordadeiras, né? Então é esse momento aí desse dia tão importante, né, que é o dia de São José, né, que era um artesão, né, da marcenaria, né, carpinteiro, né. O museu funciona sábados e domingos, mas podem ser realizados agendamentos para visitação. Além do Dia do Artesão, a comemoração vai contemplar os 9 anos do Museu do Artesanato, que foi celebrado no último dia 16 de março. O grupo Do Ré Mi vai reabrir a seleção para novos talentos, que havia sido suspensa em respeito às famílias enlutadas e em solidariedade a Petrópolis, que se recupera da grande tragédia de fevereiro. As inscrições abrem dia 16 e vão até dia 26 deste mês. Crianças entre 7 e 11 anos de idade que gostam de cantar, dançar e desejam ganhar os palcos, esta é a hora. O grupo Do Ré Mi reabriu inscrições gratuitas entre o dia 16 a 26 de março para estudantes da rede pública e privada. Os aprovados vão ter a oportunidade de desenvolver atividades em grupo. A primeira etapa para ingressar no grupo Do Ré Mi é por meio do Instagram. O candidato vai seguir a conta e enviar um vídeo cantando sem o apoio instrumental. Já a segunda etapa vai ser realizada presencialmente, caso o candidato seja selecionado. Por isso, na tarde desta terça-feira, foi realizada uma pequena mostra do novo show Like 2.0 na Escola São Judas Tadeu, onde fica a sede do grupo, para motivar os alunos a participar da seleção. Nós acabamos de fazer uma super apresentação para os alunos da nossa escola São Judas, abrindo as inscrições para o Do Ré Mi. Estou aqui ao lado da nossa diretora Sandra, não é isso, Sandra? Isso aí, a apresentação foi muito legal, os alunos adoraram, subindo pedindo mais, queriam mais apresentações hoje, com certeza daqui para frente. É isso, agora é a hora, aproveitem, inscrições abertas para o nosso Do Ré Mi. Em 2022, o grupo Do Ré Mi completa 20 anos de atividade. A trajetória teve início como coro tradicional e nos últimos anos uniu o canto, a dança e o teatro. O grupo conta com uma equipe multidisciplinar para estimular várias outras competências além do canto, por meio de aulas de preparação vocal, dança, coreografias e interpretação teatral. O maestro tem a possibilidade de empreender uma preparação artística global que resulta num trabalho único nos palcos. Bom, por hoje a gente fica por aqui e segunda-feira às 7h30 estaremos de volta ao vivo, né? Lembrando, se você quiser mandar sua denúncia, sua reclamação, mande para o nosso e-mail, TVC Correio da Manhã, tá aí na sua tela, quase que eu me esqueço, né? Isso aí. TVC Correio da Manhã @gmail.com e também para o nosso WhatsApp. É isso mesmo. DDD 24. DDD 24, senão eu passo o DDD, ó. DDD 24 99323 4567. Tá na sua tela também. Então, até segunda, né? Até segunda, ao vivo às 7h30 da manhã. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.